Quero passar a palavra por 15 minutos ao senhor Carlos Magno Sampaio, que é o coordenador-geral do Sindicato Nacional dos Servidores Federais de Educação Básica, Profissional e Tecnológica, que é o SINASEF. O senhor tem a palavra pelo tempo de 15 minutos. Ok. Bom, primeiramente, queremos agradecer ao convite, à nossa entidade sindical, tá? Saudar a comissão, né, que é coordenada pela deputada Tabata Amaral, e, em nome do deputado Sérgio Vidigal, cumprimentar a todos os parlamentares e a todas as parlamentares que aqui estão, a mesa da audiência pública, a companheira Mariana, de militância, né, pela educação, em nome do professor Jerônimo, presidente do CONIF, saudar a todos e cumprimentar os reitores e reitoras da Rede Federal de Ensino, dos Institutos Federais, e, em nome do professor Reinaldo, também os demais reitores e reitoras das universidades. E saudar aqui amplamente a todos presentes e a todas nessa plenária, dessa audiência pública. Uma audiência muito importante, possivelmente uma das mais importantes que está ocorrendo hoje nesta casa, porque trata da educação pública, que é um dos esteios fundamentais para qualquer projeto de nação que a gente possa ter em mente, né, e que a gente possa construir no futuro. Eu quero me ater um pouquinho à questão das consequências deste famigerado corte no orçamento, porque esse é o nome correto. Contingenciamento, bloqueio, na verdade é corte, é o que estrangula, tá certo? Então, essa consequência direta, na prática, na vida real, tá? Com muito respeito aos representantes do Ministério da Educação, mas nós não podemos pensar a educação de modo fragmentado, com uma mercadoria, explicando burocraticamente que contingenciamento, na verdade, é sinônimo de um futuro melhor ou de uma ampliação de investimento na educação, como eu acabei de ouvir aqui. Pelo menos foi o que eu entendi. Aí quero discordar, principalmente, né? Falo em nome do SINASEF Nacional, que é o Sindicato dos Servidores Federais, técnicos e docentes dos institutos federais, tá? E quero começar a partir de uma pergunta muito clara e direta, né? O que é que nos traz aqui? Tá certo? Mas, para responder e começar meu diálogo, eu quero parafrasear um filósofo contemporâneo da Escola de Frankfurt, né, Theodor Adorno, que ele aponta, em um dos seus textos, que qualquer debate acerca de metas educacionais carece de um grande significado e importância, né? De uma importante exigência, né? Talvez seja a primeira de todas para a educação, que é a exigência de que Auschwitz não se repita mais. Então, Adorno aponta, desde a ascensão do nazismo até os seus dias, e eu amplio para os dias de hoje, por isso estou parafraseando, que essa relação e esse ataque à educação, na verdade, a gente possa superá-la e derrotá-la, porque, senão, nós vamos ver muitas tragédias que a história acumulou ao longo do tempo se repetir. Tá? Então, é isso. Marx até já afirmava, né, que a história, ela, na verdade, ela não se repete, mas, quando acontece novamente, ela não acontece mais como uma verdadeira tragédia, mas como uma farsa. E é diante disso que nós estamos vivendo. Enfim, eu digo tudo isso porque a forma como o tema educação tem sido pautado pelo atual governo, e é sobre ele que nós estamos aqui debatendo, é de uma forma lamentável, né? Um projeto de nação não se faz atacando a educação, destruindo a educação, nem sequer retirando dela, que é o que está acontecendo, o seu papel, a sua essência de transformadora da sociedade em movimento. O que está em curso não é apenas uma ameaça,
mas sim um projeto fundamentado no revanchismo, na chantagem, no ódio de classe, que a gente viu acender do ano de 2018 para cá. Tá? Uma catástrofe progressiva e anticivilizatória. E é isso que está nos apavorando, na prática. É isso que nos apavora. Mas este pavor é o grande nó que precisa ser desatado. Por isso aqui viemos, acredito que cada um que está aqui justamente tem essa tarefa. Mas muito mais do que isso, para desatar esse nó, precisamos também ganhar as ruas. Ganhar as ruas. Tá? E é lá que nós estaremos na próxima sexta-feira. Agora, é necessário fazer uma ressalva. Quando os estudantes, Mariana, trabalhadores da educação e a comunidade vai às ruas defender a educação, para além de uma grande demonstração de amor à escola pública, é um grande sinal de que o país está enfermo e que o governo e sua política é antipovo, é antipopular e que está em curso. A educação pública não pode ser usada como moeda de troca para se aprovar reformas A ou B, ou a que está em curso aí, como a reforma da Previdência. Alguns dados foram já colocados aqui pelo professor Reinaldo, pelo professor Jerônimo, mas eu quero só levantar simplificadamente aqui, a partir da plataforma Nilo Peçanha, que em 2018, como o professor Jerônimo já colocou, foram formados mais de 182 mil profissionais em mais de 11.700 cursos, com praticamente 1 milhão de matrículas, contando com cerca de 40.723 professores e 35.273 técnicos administrativos. Esse é o tamanho da nossa rede, né? E eu quero perguntar aos representantes aqui do Ministério da Educação, essa é a tão propagada balbúrdia? Contra essa excelência apresentada aqui, que é a Rede Federal de Ensino, que é socialmente referenciada, se apresenta em contrapartida por parte de quem deveria mais cuidar da educação, esse misto de Estado neoliberal, ultraconservadorismo e esse flerte a um fascismo que a gente vê na prática, nas ruas, para além de uma agenda altamente regressiva que vem se acumulando, como aquelas, né, que atropelou a Constituição Federal e nos impôs, por exemplo, a Emenda Constitucional 95, reforma trabalhista, e mais no tocante à questão da educação, a famigerada reforma do ensino médio, a reformulação da BNCC, a tragédia chamada Escola Sem Partido, né? E agora a reforma da Previdência. Isso tudo de modo acelerado a partir do golpe de 2016. E agora estamos vivendo num pior momento ainda em relação àquele que nós já passamos agora, que é uma espécie de um golpe do golpe, né? Que se apresenta com uma face mais perversa ainda, né? Nos impondo projetos de reordenamento da rede, que, na verdade, é fechamento da rede, não é ampliação, é redução, tá? Atacando licenciaturas e o ensino integrado, que é a essência da nossa rede federal, e que, sem isto, não sobrevive. E agora, de modo mais tenso e sem precedentes na história brasileira, o ministro ataca o Nordeste, que é de onde eu venho, sou professor de filosofia do Instituto Federal Baiano, do campus Santa Inês, tá? Afirmando que os nordestinos não merecem estudar filosofia e sociologia, que, todo respeito à minha área, e que o trabalho é apenas uma condição de vida para eles lá para o Nordeste, que é uma maneira terrível de observar
como é que se destina, né, o apreço dos que hoje são os detentores da administração nacional da educação pública nesse país. E ainda, para além disso, a ameaça pessoal através de Twitter, né, a um professor do IFAL, um companheiro da filosofia também, através de PAD, demissão, como se isso fosse uma punição exemplar a todos nós que ousamos lutar e defender a educação e a escola pública. Corta o orçamento, né? Na verdade, os 30%. Eu estava de plantão aqui em Brasília, eu sou coordenador nacional do Sinasef, e no dia 30 de maio nós fomos tomados por uma série de telefonemas, ligações de todo o Brasil, sobre esse absurdo desse corte, né, que tomou conta de toda a nossa rede, e o desespero se acumulando, né, porque sem isso a instituição não sobrevive. E nós fomos saber, a partir de publicação na Folha de São Paulo, né, porque nem a capacidade de dialogar em se estabelecer prioridades a essa rede, o MEC teve a responsabilidade de tomar como ação. Né? Esse orçamento, na verdade, ele tem um impacto real, não é de 30%. No IF baiano, o impacto, onde é o meu instituto, é de 38%, superando os 50%. Imaginem vocês, né? Imaginem todos, uma instituição que tem um impacto de 50% no seu custeio, né? Enfim, o contingenciamento, na verdade, tem um outro nome: corte, ataque à educação, desmonte da educação pública. Enfim, como uma espécie de desdém, né, a gente acabou sabendo isso a partir da mídia, né, sem se importar com a vida dos estudantes, nem mesmo avaliar as consequências para o país. O ministro afirma na mídia, abre aspas, esses cortes são devido à falta de desempenho acadêmico e por só promoverem balbúrdia em seus campi. Absurdo, né? Agora, quais as reais consequências disso, né? O funcionamento, né, colocando um prazo de, no máximo, até agosto, setembro, tá certo? Já está se materializando, tá certo? Com a demissão de trabalhadores e trabalhadoras terceirizados, que, como na minha cidade, lá em Santa Inês, onde eu trabalho, né, no IF baiano, inclusive esses terceirizados, uma cidade de 11 mil habitantes, são os que ajudam a aquecer a economia local, né, o que não deve ser diferente das demais cidades que abrigam uma unidade de campos dos institutos federais, no Brasil afora. Isso ajuda a ampliar apenas o índice de desemprego, que, inclusive, vem numa crescente absurda, né, nesse atual governo. O que é pior, alguns desses trabalhadores e trabalhadoras demitidos, esses terceirizados, são pais e mães de alunos que estão em processo de formação e que agora têm que viver para além da sua desesperança escolar, uma desesperança pessoal e familiar. Enfim, importante pontuar que, quando o presidente Bolsonaro afirma que esses cortes é para beneficiar o ensino básico, para priorizar o ensino básico, abre aspas, a gente não vai cortar recursos por cortar. A ideia é pegar e investir na educação básica. Esse discurso é altamente contraditório e mentiroso, pois cortar dos IFES e das universidades, professor Reinaldo, professor Jerônimo, né, é lá que se formam os profissionais, tá certo?
de várias áreas que trabalharão com as crianças no ensino fundamental, no ensino infantil. Quando corta da rede federal de ensino, dos institutos federais, corta do Colégio Pedro II, que é uma grande escola, que, inclusive, tem ensino infantil. Quer dizer, é um ataque, sim, à educação básica e ao ensino infantil. Para concluir, eu quero dizer, né, e só reafirmar o que foi colocado aqui, muito importante destacar que, até o início dos anos 2000, tínhamos menos de 200 escolas, entre escolas técnicas industriais, as Cefetes, e as agrotécnicas, que é da onde eu venho. E hoje, né, ou seja, até 2016, foi ampliado de cerca de 200, menos de 200 escolas, para mais de 640. Houve um grande avanço até 2016. E o que a gente vê acontecer de 2016 para cá é um grande retrocesso, né? Os números, os dados, as consequências aqui nos mostram. Agora, e essas 640 escolas para mais estão distribuídas em cerca de quase 600 municípios. Para concluir, né, eu quero dizer que ainda há uma esperança. Quando esta casa recebe, né, e convidados para debater esse tema tão caro e tão importante, também fortalece nossas esperanças, tá? Porque existe, para além de qualquer tribunal, o Tribunal da História, que é implacável, aquele que, inclusive, julga juízes, julga promotores, né, procuradores, e julga também esses arremedos de ministros da própria Justiça, que é o que está em voga nesse momento. Assim, quando a liberdade, para fechar mesmo, a cultura, a arte, a educação é violentada por seus inimigos, que se escondem hoje nos gabinetes ministeriais e presidenciais, o povo só tem uma saída: o enfrentamento e as ruas. Eu concluo dizendo que é hora de lutar, é tempo de resistir, tá? E que 14 de junho, próxima sexta-feira, estaremos nas ruas, na greve geral, defendendo a previdência pública, defendendo o emprego e defendendo a educação pública. Enfim, eu agradeço muito, tá, o convite, o espaço concedido à nossa entidade, e estamos à disposição de toda a plenária aqui. Muito obrigado. Nós queremos agradecer ao senhor Carlos Magno Sampaio pela sua explanação e, dando sequência, quero passar a palavra ao senhor Carlos Magno, também para que possa responder os questionamentos e também fazer as suas considerações finais. Ok, muito obrigado. Bom, essas três questões, na verdade, elas se dialogam, né? E a questão dos cortes, na verdade, não é uma situação meramente técnica, porque quando envolve determinadas coisas, como a educação, ela sai de um campo técnico, ela atinge uma outra questão, ou outras questões, né? E isso o MEC precisa saber, até porque precisa rever esses cortes. Não é simplesmente uma questão técnica, onde você mexe um número aqui para ali, ou depois volta esse número para cá e está tudo certo. Na verdade, essa questão técnica ela é superada por várias outras questões, como uma questão política, com uma questão ética, com uma questão moral, com uma questão estética. Ela vira uma questão filosófica, ela se transforma não mais em um problema simples de se resolver, mas numa espécie de uma aporia, algo que não é de resolução simples, porque ela acaba infectando e afetando outras coisas, como a vida das pessoas, o projeto de vida das pessoas, né? Então, isso vira uma indagação filosófica mesmo, tá? Não é simplesmente uma questão numérica, simples, técnica, né? A gente está lidando com um ataque tamanho draconiano que afeta instituições como a Rede Federal de Ensino, como as universidades, que são centenárias. É como um buraco que você cava e depois você vai colocar aquela areia, não volta à sua forma, há uma desorganização da sua forma,
né? É uma questão que, enfim, precisa ser reavaliado urgentemente. O Congresso Nacional, os movimentos sociais, elas estão dialogando, sim, com a comunidade, com a sociedade. O problema é que falta o Executivo dialogar. A questão dos impactos a longo prazo, tá? Antes dos cortes, nós já tínhamos um grande problema, que foi aquele golpe que ocorreu, que foi a aprovação de uma emenda constitucional, como você coloca. Já limitava, ou seja, a sociedade, o país avança em 20 anos, mas tem que preservar, de modo preso ali, algo que não dá para segurar. Ou seja, a sociedade avança, se torna complexa, e a escola, a saúde, né, tem que ficar como era, quer dizer, não acompanhar. Quer dizer, se já não bastasse esse corte, agora se não bastasse a emenda, agora você tem essa questão dos cortes. Precisamos revogar esses cortes, revogar os tetos, né? Precisamos retomar, fazer um grande debate nacional em conjunto, né? Para que a gente possa apontar para uma saída em conjunto. Porque eu penso assim, gente, quais os impactos, né? Como você coloca aí, quem está mais vulnerável ou qual medida a ser tomada para absorver mais alunos? A gente já está com uma geração em curso de formação que já está no prejuízo. Imagina as que virão. Vamos resolver esse problema, atento ao futuro, pensando nas próximas, porque a gente também tem que resolver já imediatamente essa geração, né? Será que o retorno ao que existia antes é algo possível? Será que é a única solução, né? Nós estamos diante de uma série de situações que já impactavam, antes desses cortes, a educação. Não podemos esquecer do que representou para as nossas vidas, com os educadores e estudantes, esse avanço famigerado dessa escola sem partido, da reforma do ensino médio, né, que aponta para um ataque à rede, a um desmonte da rede, tanto das universidades como dos institutos federais, a reforma do ensino médio, a reformulação da BNCC. Então, é um conjunto, há um ataque sistemático que nós precisamos estar atentos e, em conjunto, apontar para essa saída possível, né? Porque eu vejo, assim, para concluir, assim, até de uma forma desiludida, mas nós não podemos perder a esperança, a conjuntura ela se movimenta, às vezes, muitas das vezes contra, mas às vezes um pouquinho a favor. Mas é um movimento, é um processo dialético. Mas eu vejo que nós precisamos retomar, voltar para a escala zero, tá? Para que a gente possa continuar na positiva, numa forma positiva, tá? Porque nós estamos só no prejuízo, estamos num momento negativo e precisamos apontar para chegarmos ao início da escala, no zero, no início positivo da escala, para que a gente possa avançar, mas isso tem que ser em conjunto, tá? E sensibilizar esse governo e chamar para conversar, numa conversa dura mesmo, porque não dá para a gente formar mesas importantes e ver um debate tão sério desse, tão importante, ser apresentado aqui alguns argumentos que a gente sabe que são fragmentados, minimamente técnicos, e que não apontam para a vida das pessoas, para a coisa viva, não é? O MEC precisa saber disso. Tá certo? Enfim, as universidades, para concluir mesmo, os institutos federais são fábricas de sonho, de fato. Eu estou há quase 10 anos no Ifibaiano, uma cidade no sertão da Bahia, tá? E eu vi filhos de lavradores se tornarem médicos, advogados, professores, ex-alunos da nossa escola, sendo hoje professores,
né, pedagogos, psicólogos, enfim. E os que não foram para a carreira universitária têm uma consciência plena de vida porque eles foram muito bem formados nessas escolas. Então, é isso que nós precisamos, apontar para um futuro e um país que, se hoje as universidades, os institutos federais, não sobreviverão com esses cortes, país nenhum sobreviverá sem as universidades e sem uma rede pública de ensino nacional. Ok? Então, precisamos de um projeto de fato nacional envolvendo todo o conjunto da sociedade. Obrigado. Quero agradecer ao senhor Carlos Magno aqui também pela sua explanação e suas considerações finais.